Fala aí, Dev, tudo bem com vocês? Gunnar Corrêa de volta aqui e na aula de hoje nós vamos limitar a posição da nossa câmera dentro da Unity 3D, beleza? Eu já tinha gravado essa aula, só que eu achei que ela ficou um pouquinho grandinha e tal. Acabei fazendo bastante testes aqui, então eu descartei essa aula, no caso seria essa segunda, e a gente vai gravar isso de novo aqui, no caso estou gravando de novo, e já adianto que eu tenho todo o script pronto aqui, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou explicar isso pra você, e propriamente dito isso aqui não tá pronto ainda, porque eu tenho que documentar isso daqui, tá? Então eu vou explicar o que eu fiz, o porquê disso, tá? Eu acho que assim fica mais fácil e rápido a aula, porque eu não fico perdendo tempo com a lógica e tal, tá tudo pronto aqui, eu só tenho que explicar o porquê dessa tomada de decisão, né? Acho que fica mais fluido aí. Então já vou pedir para você deixar o seu like no canal aqui, já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. A ideia é postar mais aulas de Unity, mais aulas de games, tá? E vai vir outros formatos de vídeo aí, como podcasts, dicas e tudo mais, relacionado a pensamentos, né? Não necessariamente algo técnico, mas como nós podemos pensar, planejar e tudo mais, beleza? Então é isso aí, galera, vamos lá para Unity então. E aqui vai ser o seguinte, olha. Eu tenho aqui então a minha câmera, tá? Então é um objeto câmera normal, eu não mexi em nenhuma configuração dela, tá bem? E eu tenho aqui o meu script, né? Então você deve estar vendo alguns parâmetros aqui, você deve estar pensando, meu Deus do céu, Gunnar, o que você fez, por que disso? Calma, galera. Eu tentei abstrair o máximo de informação para deixar isso aqui mais simples possível, tá bem? Então, e de fato ficou bem simples, ok? Então vamos lá para a gente começar. Primeiramente eu preciso mostrar, melhor, preciso controlar qual que é a velocidade de movimentação da minha câmera. Então quando ela estiver acompanhando o meu player, eu não quero que ela vai seca, tá? Eu quero que ela vai suave, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou, para vocês entenderem melhor essa questão da velocidade. Olha só. Eu parei e ela ainda está indo, olha só. Tá bem? Ela ainda não concluiu todo o trajeto dela. Olha só, chegou aqui, a câmera para de se mover, olha só. Esse daqui é o nosso intuito, né? Então a gente tem essa velocidade. Se eu aumentar ela, sabe, colocar uns 50 aqui, por exemplo, olha só. Tá vendo? Ela não vai suave. Então se o player der um tranco, alguma coisa, ou bater em algo, a câmera vai ter essa variação ali também. Tá bem? Então por isso a gente colocou aqui a velocidade. Então velocidade de movimentação. Quanto maior, mais rápido. A gente vai entender o porquê disso daqui lá embaixo, tá bem? Esse space aqui, o que que é, né? Esse space é só esse atributo aqui pra gente, ó. Ele coloca um espaçamento, tá vendo? Que tem velocidade, um espacinho, offset player. Então ele adiciona esse espaço aqui entre velocidade e offset. Se você vê offset player, não tem um espaço grande como a gente colocou aqui em cima, né? Então eu coloquei um space de 10, olha, eu posso colocar um space aqui em player também. E quando eu voltar para cá, olha, veja que ele vai mudar isso aqui pra gente, ó, tá bem? Então essa é a ideia do space. Eu uso mais o space, pessoal, quando eu preciso mudar alguma coisa, né? Tipo, eu quero... esse bloco aqui é de player, esse bloco é de câmera, sabe? Meio que agrupar as coisas como tá aqui embaixo, olha só, nossos arrays, né? Aqui então a gente tem um offset, que é a distância adicional, porque quando a gente coloca o player, a câmera para seguir o player, a câmera vai ficar aqui dentro, ó, exatamente dentro do meu player. Olha só, aqui tá 10 porque eu testei 10 já antes, tá? Então se eu der um play aqui, vamos ignorar que não tem aquele offset, né? Olha só onde que a minha câmera tá. Minha câmera tá ali embaixo, ela tá no pé do player, e não isso que a gente quer. Então a gente adiciona aqui um offset para que ela tenha essa distância, né? Inclusive eu posso colocar um offset aqui em X, em Z também, e assim por diante, né? Então essa é a ideia do offset. E como que eu cheguei nesse 10? Simples, você vai erguer aqui a sua câmera e você vai ver qual que é a posição que você quer, tá? Eu vou chegar nesse parâmetro daqui a pouquinho. Então aqui a distância adicional do player, tá? Aqui o transform é o player em cena, tá? Então é o objeto player, a gente vai precisar dele para seguir, tá bem? Então eu preciso pegar essas posições aqui para levar para minha câmera para que ela siga o player. Beleza. Nós temos agora aqui o X-Clamp e o Z-Clamp, tá? Na Unity a gente tem a classe Math, né? No C# a gente tem o Math também, mas sem o F, tá? O Math.clamp, pessoal, ele faz o seguinte, olha só. Eu vou abrir aqui o meu Math Paint para vocês entenderem melhor.
E é bem simples de entender, bem simples mesmo, vocês vão pegar de primeira. Então, eu tenho aqui o meu objeto, tá? E ele tem a posição 10. Vamos colocar que ele está na posição 10, tá? E aqui eu passo a posição que eu estou. Porém, a gente tem um problema quando a gente quer limitar o usuário dentro do cenário, né? Eu não quero que ele saia dessa caixa verde aqui. Então, se a posição dele, sei lá, aqui é 10, tá? E aqui, sei lá, é 20. Vamos supor isso aqui, 10 e 20. Se chegar a 9, ele já vai sair do cenário. A gente não quer que chegue a 9, tá? Então, o mínimo que pode chegar é 10. E o mathclamp faz exatamente isso. A gente passa a nossa posição atual, a gente passa a posição mínima, que no caso aqui é 10, e a gente passa aqui a posição máxima, que é 20, tá? Por exemplo, 20. Então, sei lá, chegou quanto? Chegou 9. Qual que é o mínimo? O mínimo é 10. Ó, 10 não, 9 não pode. Então, qual que é o mínimo? Então, se chegou 9, ele vai vir aqui, qual que é o mínimo? O mínimo é 10. Então, devolve 10. Não deixa entrar em 9, tá bem? Então, é basicamente isso. A gente passa o valor mínimo e o máximo aqui. Se o valor que chegou aqui for maior do que o máximo, tipo, sei lá, chegou 22. Ele vai falar, não. O máximo que a gente tem aqui é 20, então devolve 20 para ele, tá? Ele não vai deixar você extrapolar esse range. Então aqui 10 e 20. Se for menor que 10, ele retorna 10. Se for maior que 20, retorna 20, beleza? E isso aqui a gente passa lá na nossa aplicação, porque a gente quer isso aqui dinâmico, né? Então aqui eu passei eu criei um array, tá? De duas posições do tipo float, que eu especifico qual que é o mínimo e qual que é o máximo, né? Então, posição min, posição min e max em x da câmera, E aqui é a mesma coisa, né? Posição min e max em z da câmera. Desse jeitinho aqui, beleza? Aqui então a gente tem um update, que a gente já sabe que roda a todo o frame, né? A gente tem aqui então uma variável vector3 para receber a posição do player, então onde o personagem está na tela. E como a gente quer movimentar a partir do player, então é ele que a gente tem que usar como referência aqui, né? Então eu passei o player. Por exemplo, eu fiz um Tower Defense há pouco tempo, que lá não tinha posição do player, a posição da câmera mesmo. Então eu colocava o mouse para o canto, incrementava e tudo mais. Então eu fazia todo o cálculo de posição antes, para depois passar aqui para o mathclamp, beleza? Maravilha. Então aqui a gente cria uma nova variável e adiciona a posição do player a ela, beleza? Aqui então o que a gente faz? Obtém a posição em x, beleza? Porque é o seguinte, lembra que eu expliquei do clamp, do math.clamp, perdão, que eu passo a posição, 1000, 1 milhão, 10 bilhões ali o que seja, eu passo a posição. Ele vai trabalhar para mim, falar, o mínimo é esse e o máximo é esse. Se vier menor que o mínimo permitido, retorna o que está aqui, beleza? Até na especificação que ele diz isso, olha lá, ele pede aqui o valor atual para a gente, olha aqui, o valor atual, o mínimo e o máximo, né? Ele devolve aqui para a gente, né, um resultado entre o mínimo e o máximo aqui, tá? Então, se tiver dentro dos parâmetros, tiver em 15, ele não vai limitar, porque está permitido, beleza? Então, tudo que tiver entre esses dois valores, retorna ele mesmo. O que extrapolou, ele verifica se foi para mínimo e se foi para máximo, tá? E a mesma coisa em Z, né? A gente movimentou o player lá, a gente pegou o eixo Y do player, né? Que seria o vertical, e jogou ele lá para o eixo Z. Isso na aula passada, que você já deve ter assistido, né? E aqui é a mesma coisa, eu não quero mexer em Y, porque o meu Y aqui é cima-baixo. E eu quero que a minha câmera acompanhe em Z, né? Então aqui a gente obtém, tá? Obtém a posição em Z, beleza? Desse jeitinho aqui, legal. E por que a gente criou essas variáveis, isso daqui, né? Porque a gente não vai confiar no que está aqui dentro, nós nem podemos, né? É por isso que a gente está usando o math.clamp. Então a gente pega a posição x válida e a posição z. Então eu sei que esse x e esse z são valores exatos reais que não vai quebrar a minha aplicação. Quebrar no sentido que não vou sair da tela, né? Eu até joguei um Tower Defense no celular e tem vários, na verdade, né? E lá tem muita essa limitação. Então você pode scrollar para cima, para baixo, x, y, mas você não sai da tela, beleza?
E aí, se você tiver um esquema de scroll, por exemplo, você vai precisar aqui de mais controle. Então, no scroll 1, esse é o limite, no scroll 2, esse é o limite. Já eu vou explicar melhor isso para vocês quando a gente for lá para Unity, porque eu explico como que eu peguei esses dados. E galera, vocês vão rir de tão simples que é. Beleza? E aqui embaixo a gente só colocou uma cerejinha do bolo, né? Então, tudo que eu precisava fazer, pessoal, era passar o Vector 3 Pose, tá? E passar aqui basicamente os meus dados, né? Então é o seguinte, aqui eu tenho o player pose em X, player pose em Z. O Y desse cara não me importa, tá? Eu não tô pegando o Y dele. Então tudo que eu precisava fazer aqui, pessoal, era passar esse cara aqui, ó. Beleza? Tudo que eu precisava fazer é passar esse cara aqui. Já ia funcionar, mas a gente teria um problema. Primeiro, que ele ia colocar a câmera em 0. A gente já viu isso, que a câmera ia ficar no pé do player. Isso não ia resolver o nosso problema, né? Então você fala, Gunnar, então você pode deixar aqui o player mais o offset assim. Sim, eu posso deixar desse jeito aqui. Também estaria correto. Tanto é que se a gente testar aqui, eu julgo que vai funcionar, né? Deixa eu ver, Unexpected, faltou umas chaves aqui. Deletei mais do que o necessário. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Pararam, pom, pom. E olha só. Funciona. Ele imita e tudo mais. Só que tá bem seco, né? Olha só. Tá bem secão. E é ruim a gente colocar algo meio seco, muito rápido, assim, sem uma transição, né? E aqui a gente usa muito o termo de suavidade. Beleza? Então, sem essa suavidade fica um pouquinho ruim, porque fica uma coisa muito grossa, muito rápida, né? A gente quer deixar as coisas mais suaves, mais smoothness, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui, pessoal, a usar agora, ao invés de passar a posição real, final, a posição que a gente quer, eu não vou fazer mais isso direto. Eu vou usar aqui a classe Vector3, o método lerp, tá? E o lerp aqui ele recebe a posição A, que é a origem, e a posição B, que é o destino, e o tempo que isso vai levar para ser concluído, tá? Então, eu passo o player.position, tá? O transform.position aqui, que é a posição atual que nós estamos e para onde nós temos que ir. Então, olha, o player foi para 30, 40, 50, né? Vamos imaginar aqui essa posição aqui no Vector 3. Então, o player foi para aquela posição. Daí a gente passa ela aqui e o lerp ele vai fazer uma transição para a gente entre essa posição até essa nesse momento de tempo. E a gente multiplicou aqui por time.deltaTime. A gente já sabe que o time.deltaTime ele corresponde, né, a 0.02 segundos aqui, né? Então, uma aba Project Settings, Time, Fixed Timestamp, a gente consegue ver aqui, ó, 0.02. Esse é o valor. Então, a cada quadro ele vai pegar esse valor e multiplicar por 0.02 segundos. E aí, aquela nossa velocidade lá que a gente colocou na Unity controla isso daqui, né? Então, para a gente finalizar o script, movimenta o player suavemente até a posição... Opa, movimenta a câmera, né? Movimenta a câmera suavemente até a posição do player. Desse jeitinho aqui, galera. Então, aqui a gente coloca a posição atual, a nova posição com offset. E aqui, tempo da transição, beleza? Aqui então, roda a cada quadro. Galera, esse código aqui vai estar totalmente disponível lá nessa tela soft, tá? Então olha a descrição do vídeo aí que você vai encontrar ele lá. Pessoal, agora mais importante que o nosso script é a gente configurar isso daqui, beleza? É um pouquinho trabalhoso, mas é fácil, né? Então, bem simples, galera. O que você vai ter que fazer para configurar isso daqui, né? Então, a velocidade você vai testar aí, a gente já viu, né? Eu mostrei no começo da aula, 5, 10. Você vai ver o que melhor te agrada, né? Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, olha só. Ela demora bastante. Se eu colocar 2, por exemplo, olha só. Tá vendo? Olha só, o player ele sai da tela, a câmera não consegue acompanhar. Então 2 não fica legal. Vamos ver 3. Opa, 3. Olha só, 4. 4 ele acompanha. Tá vendo? Eu acho que 5 pra mim, Gunnar, esse 5 ficou um ótimo valor, né? Olha só aí. Ela sempre acompanha legal.
Aqui eu coloquei 10, é importante o seguinte, galera, ó. Então eu coloquei 10 porque eu testei essa posição em 10, ó. Então 10 pra mim tá legal, 10 tá legal. E o seguinte, pra gente poder passar o player pra cá, eu só arrasto o player pra cá, o objeto que você tem que seguir. E esses dados aqui, pessoal, eles têm que ser fixos, tá? Não pode ser variável. Então como que eu peguei esse dado, né? Então minha câmera tá aqui em 10. Aqui embaixo a gente consegue visualizar a nossa câmera, né? Ou aqui na game, ou botão direito, maximize aqui, tá? Então é o seguinte, a gente tem a nossa câmera aqui, né? Na verdade eu não posso mexer com ela aqui, teria que ser nessa tela aqui, né? Então é o seguinte, pessoal, como que eu consegui achar esses valores aqui, ó? Bem simples, o que você vai fazer? Na posição 10, tá? Eu não posso deixar a câmera aqui embaixo e tentar pegar essas posições aqui, tá? Não recomendo, tá? Então, deixe em 10, porque você vai ver onde você quer, ó. Então, ó, eu quero que a minha câmera, ela pegue esse ponto aqui, ó. Vamos dar um maximize aqui. Legal. Tá bem no cantinho, a gente consegue ver. Apertar um Fzinho aqui, vamos em top. Aparentemente, tá no canto mesmo, a gente valida aqui, né? Olha só. Então, ela tá mais ou menos aqui no canto mesmo, legal. Eu vou minimizar aqui, vamos vir para game, maximize. Aqui saiu um pouquinho fora, mas vamos levar como base aqui, ó, essa visão aqui, tá? Olha só, a gente coloca aqui. Então, aqui, por exemplo, para mim, deu menos 6,77. Então, eu coloquei o mínimo 6,77 aqui, tá? E olha só, aqui em cima, ó, o meu Z, que não deixa sair para cima, ele deu 10, né? Então, menos 10, menos 11 aqui vai variar de vocês, tá? Perdão, desculpa, ele deu 11,56, tá? E aqui embaixo eu coloquei o menor como 11,3, tá? E lá embaixo o maior sendo, olha aqui, 11,47. Então, o que que eu fiz? Eu testei aqui, deu, como tá bem no centro a minha câmera, né? Meu palco, ele tá bem no centro, no ponto 000. Então, se deu menos 6,77, o que que eu fiz? Eu coloquei menos 6,77 para o mínimo e 6,77 para o máximo, tá? Olha só, se a gente vier para cá, ó, tentar chegar nesse cantinho aqui, vai dar mais ou menos isso mesmo, tá? Do outro lado ali, ó. Então, deu 8 alguma coisa, tá? Vale lembrar que eu tô aqui com o zoom 10, legal. E pro Z a mesma coisa, olha só. A gente tem que chegar nesse menor valor, olha aí, ó. Então, menos 11,3 e 11,3, tá? Então, resumindo, você vai ter que pegar aqui, ó, ver, colocar sua câmera, ver qual que é o valor mínimo para X e o valor mínimo para Z. E você coloca mínimo em X, mínimo em Z. Aqui embaixo, máximo em Z e máximo em X. Aí você pega esses valores e joga para essa variável aqui. Não tem segredo. Se eu der um play agora, para a gente finalizar essa aula, olha só, vou até maximizar aqui para a gente ter um teste, ver se realmente ficou bom. Eu tô com uma tela widescreen aqui, olha só. Então, veja que vazou um pouco. Então, é recomendado aí que a gente use uma tela, dê uma folga, né? Coloque um pouco mais pro lado. A gente viu aqui que vazou, mas na câmera aqui ficou certinho, né? Então, eu não acho seguro chegar a colocar um ponto 6 aqui e 6 aqui, tá? Então, sempre deixa uma sobra do seu cenário pro lado aí, para evitar esse tipo de problema, né? Olha só, então agora com 6 ficou legal. Só que é possível, né? Se eu chegar numa tela menor, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu desmaximizar isso daqui. Se eu pegar essa tela menor agora, olha só, a gente nem vê a barreira ali do lado, né? Então, eu gosto de deixar essa visão da câmera aqui embaixo e a gente coloca aqui uma folga, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em top, tá? Posso vir aqui, aumentar aqui, por exemplo, olha só. A gente deixa com essa folga aqui, pessoal, de cenário, foi o que eu me referi, tá? Aqui também posso deixar uma folga aqui. Se eu der um play agora e for tentar jogar, a gente não vai ver ali, porque eu deixei o menos ponto... Qual que era que estava antes? Eu não lembro, menos 6,77. 6,77, 6,77, eita, 6,77, vamos testar de novo. Olha aí, legal. Beleza, se eu for para um widescreen agora, olha só, a gente vê que tem
mais um pouquinho de cenário ali e a câmera não tá vendo, ela não desce mais e ela não vai mais. Em Z fica fácil a gente controlar, né? Mas em Y ali que a tela é um pouquinho mais maleável, né? Perdão, em X a gente tem que colocar um pouquinho de sobra. Inclusive por garantia ali em cima também, olha só. Beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Esse era o intuito da nossa aula. Acesse o nosso artigo. Vai estar disponível para vocês lá os scripts que a gente usou na aula. Professor, mas e o projeto? O projeto você faz aí na sua máquina, na sua casa, tá? Mas o script que a gente usou vai estar lá todo comentado, né? Pelo menos o script da câmera aqui, que é o essencial, tá? E a imagem aqui foi tudo de teste, foi tudo que eu usei aqui foi nativo da Unity, tá? Só essa imagem do chão que eu coloquei aqui só para dar uma variadinha e tal, tá bem? Mas se você quiser, por exemplo, você pode vir aqui, pegar a textura, colocar também em outros lugares, olha só, tá? Eu prefiro deixar um branco ali, que fica mais fácil da gente visualizar, né? Olha só. Então, eu prefiro um branco aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido essa aula. É muito importante que você deixe o seu like para que eu possa gravar mais vídeos como esse, né? Vídeos que vão te ajudar de forma simples, rápida e eficaz. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aí nos seus comentários o que você achou da aula e onde você pode aplicar esse script aí, ok? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima.